testemunho, ela vai contar sonho, ela vai falar das coisas boas que Deus tem feito na vida dela. Mas as pessoas que não estão no estado espiritual, quando você vai conversar com ela de Bíblia, rapidinho ela sai de perto. Mas eu creio que essa igreja aqui, no campo do setor do Campo Alegre, é uma igreja que conhece aquele que sacia a fome espiritual, o pão da vida, aquele que, irmãos, se tem algo que dói na alma do homem, é a fome espiritual. A fome espiritual você não enche, você não consegue saciar a sua fome espiritual. A fome física você consegue saciar, com o alimento, mas a fome espiritual, se você não tiver comunhão, se você não tiver práticas diárias de estar lendo as escrituras sagradas, de estar orando, de estar jejuando, consagrando, louvando, você não consegue saciar essa fome espiritual. Mas eu vim dizer aqui nesta noite, orientado pelo Espírito Santo de Deus que nos trouxe aqui nesta noite, para dizer que aquele que conhece o pão da vida, ele sabe que o pão da vida, ele tem referência bíblica. Aquele que conhece o pão da vida, ele sabe que o pão da vida, ele tem genealogia bíblica. Aquele que conhece o pão da vida, sabe que o pão da vida tem apontamento bíblico. Aquele que conhece o pão da vida, sabe que ele tem poder para mudar a história. Aquele que conhece o pão da vida, sabe que ele tem onisciência. Aquele que conhece o pão da vida, sabe que ele tem presença. Aquele que conhece o pão da vida, sabe que o pão da vida tem corpo. Aquele que conhece o pão da vida, sabe que o pão da vida tem nome. Aquele que conhece o pão da vida, sabe que o nome do pão da vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. E aquele que se alimenta do pão da vida, irmão, tem vida restaurada. Aquele que se alimenta do pão da vida tem casamento restaurado. Eu sou um deles. Deus restaurou meu casamento com a minha esposa. Aquele que se alimenta do pão da vida, ele não tem depressão. Tem a sua depressão. Aquele que pode até ter depressão, mas o dia que ele conhece o pão da vida, a depressão tem que bater e retirada. Aquele que conhece o pão da vida, ele não vive oprimido. Aquele que experimenta o pão da vida, ele é alegre, ele anda espírito, ele sabe. Nós sabemos, irmãos, quando a fome espiritual começa a apertar, nós sabemos, na maior padaria nós encontramos o pão que vai saciar essa fome espiritual. Nós sabemos. Sabe por que nós sabemos? Não é por mim nem por vocês, é porque nós somos o templo, o próprio templo do Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos vários, quando nós ficamos uma semana sem jejuar, uma semana sem ler a palavra de Deus, 2, 3 dias, o Espírito Santo começa a cobrar. O Espírito Santo começa a impulsionar a nossa alma, o nosso espírito para buscar o pão da vida. Então, nesta início de noite, eu quero dizer aqui para os irmãos essa introdução. Eu creio que é de conhecimento de todos. O pão da vida se chama Jesus Cristo de Nazaré.